É verdade que você tem 80% da sua carteira em cripto? Qual que é a sua estratégia para investir em cripto? Eu considero que cripto, ele é quase uma coisa à parte, assim. É mais ou menos como o cara que ele começa a investir e ele fala, pô, Então você gosta mais de investir no exterior. Aí o seu investimento seria tipo assim, ter dólar, criptomoeda e ações do exterior, por exemplo? Eu não tenho dólar parado no exterior, assim como as pessoas que estão assistindo não deveriam ter real parado aqui no Brasil. Uhum. Tem que estar comprado em alguma coisa, que no caso de uma empresa, né, vai gerar fluxo de caixa. No caso de renda fixa, você está comprando algo que vai te pagar juros, está comprando uma dívida de alguém. E no caso de cripto, aí depende de narrativa em altcoins, e no caso do Bitcoin, compra porque é escasso e deve ter muita demanda ao longo do tempo. É verdade que você tem 80% da sua carteira em cripto? Atualmente, mas não foi sempre assim. Caramba, bastante, hein, mano? É bastante. Nossa, mano. É bastante. E qual que é a sua estratégia para investir em cripto? Eu considero que cripto, ele é quase uma coisa à parte, assim. É mais ou menos como o cara que ele começa a investir e ele fala, pô, tô 50% em renda fixa e 50% em renda variável, mas ele tem o imóvel dele, que na verdade a maior alocação que ele tem é o imóvel dele. Eu considero que o Bitcoin é o meu imóvel, digamos assim. Então você não pensa em vender seus Bitcoins, por exemplo? Eu penso, mas não simplesmente para rebalancear minha carteira a qualquer momento. Porque se fosse assim, eu teria que ter vendido já há muito tempo. Tá. Só que esse ano o Bitcoin, ele triplicou de preço, do começo do ano para cá praticamente. Agora deu uma queda, né, mas tá mais do que dobrou. Entendeu? Então se eu fosse ficar toda hora vendendo para comprar outras coisas, usando palavras do Peter Lynch, que era um mega gestor americano, eu estaria piorificando a minha carteira. Que ele fala, cara, se você ficar vendendo o que subiu o tempo todo para comprar o que caiu, você tem um jardim onde você tá cortando as rosas e regando as ervas daninhas. Então, nem sempre você tem que ficar rebalanceando dessa maneira. Tem que pensar, será que em termos estruturais tá correta a minha carteira? E eu, inclusive, penso, lógico que depende das pessoas que estão assistindo, mas no meu público, muita gente classe média, as pessoas investem muito menos fora do que deveriam. Porque o emprego do cara depende de uma empresa aqui do Brasil. Ele já tem um imóvel aqui no Brasil. E aí, quando ele vai investir, ele tem tudo aqui dentro. Acho que ele tem que ter pelo menos 10% lá fora. Tá. Até porque em cesta de consumo do brasileiro, uns 10% depende de coisas que são dolarizadas, né? Tá. Você pega o brasileiro que mora aqui em São Paulo, por exemplo. O cara acorda de manhã com o despertador do celular dele. A empresa do celular, ela é brasileira ou não? Não. Pode ser uma Apple, o cara que tem mais dinheiro, um Samsung, ou outra empresa que não é daqui. Aí ele vai olhar o WhatsApp para ver se alguém falou com ele. O WhatsApp é da Meta, uma empresa americana. Aí alguém falou com ele, ele teve uma dúvida do que responder pro cara. Ele vai pesquisar no Google, a empresa é americana. Aí um dos resultados do Google é um vídeo seu no YouTube. O YouTube também é do Google, né? Da holding da Alphabet. Também é americano. Aí o cara levanta, vai escovar o dente com a pasta Colgate. É americana. Aí vai pra cozinha, vai tomar o café. Ah, mas é Três Corações, é uma marca nacional. Mas o café é uma commodity, negociado no mercado global. O preço é em dólar. Então a gente vive em dólar, mas não percebe. Tá. Só que a gente não tem renda e nem patrimônio em dólar. Aí quando o dólar bate 6, isso encomenda preços mais caros e o cara não tem defesa direito contra isso. Tá. Não, e é interessante o que você falou, porque assim, você tinha comentado, né? As minhas empresas são no Brasil. Então eu prefiro investir lá fora. Só que alguém pode pensar, ué, mas eu não tenho nenhuma empresa. Mas é o que você falou. Você tem o salário, que é do Brasil. Você tem o fundo de garantia, que é do Brasil. Você tem tudo é do Brasil, né? E nada lá fora, né? Então, mesmo que você não seja um mega empresário, é a importância de você diversificar e colocar mais coisa lá, né? Mas aí, pensando na cripto, desses 80% que você tem, quanto por cento, mais ou menos, está em Bitcoin? Aí, o que você gosta mais? Ethereum? Você diversifica? Você compra meme coin, por exemplo? Eu diria, né? Porque toda hora tá variando, mas uns 96% são Bitcoin. Caramba! Tá. Então eu sou quase o que o pessoal de cripto chama de maximalista. Apesar de que o maximalista estaria olhando aqui, comentando agora, você não é porra nenhuma, porque maximalista é quem só tem Bitcoin, você tem essas shitcoins que eles falam, tá, né? Que é 4% só. Exato. Pouquinho. Mas por que eu tenho outras? Com o único objetivo de que eu acho que essas outras podem subir mais que o Bitcoin e eu consigo trocar por mais Bitcoin depois. Tá, a ideia é ter Bitcoin, né? É porque você pensa em longo prazo para né? cripto, a única coisa que eu acho que dá para carregar para longo prazo realmente é o Bitcoin. Tá. As outras, elas são muito mais especulativas, são grandes experimentos. O Bitcoin é aquilo que é em cripto, já tá passando no teste do tempo, né? Apesar de ser relativamente novo, começou em 2009, a gente tá falando de 15 anos.
Só que são 15 anos em uma época onde a disrupção é constante. Se você pega um europeu do século XIII e joga no século XIV, pô, um século depois, não mudou nada. Do 14 pro 15, não mudou quase nada. Do 15 pro 16, cara, descobriram a América, mas não mudou muita coisa na vida dele também, não. Morreu todo mundo, mas tá meio igual. Hoje não, você pega um cara dos anos 90 e joga agora, mudou tudo, cara. E daqui a 10 anos vai ter mudado radicalmente totalmente. Se a gente congelar e acordar daqui a 10 anos, ferrou. Exato. Né? Eu lembro quando eu usei Uber pela primeira vez na minha vida. Foi em 2015. É muito recente. E hoje em dia um monte de gente não tem mais carro, o jovem não quer tirar carteira porque fala, cara, eu vou pegar ônibus, metrô e Uber. Sim. Entendeu? Eu acho que foi no podcast do Thiago Brunet, se não me engano, que eu fui, que ele falou alguma coisa assim. Acho que foi ele, mas não tenho certeza. Que de Abraão até Abraham Lincoln, teve menos mudança no mundo do que de Abraham Lincoln para hoje, né? E a gente tá falando de milhares de anos aqui e alguns séculos aqui, né? É verdade. Agora, mano, pensando no Bitcoin, é engraçado, né? Tem muita gente que ainda acha que é modinha, que é pirâmide, que é besteira, né? Você viu as notícias lá de que agora até o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos estão querendo fazer uma reserva de Bitcoin pro país? Sim. Mano, isso é muito louco, né? E isso é louco, mas era algo já esperado, sabia? Você já imaginava que uma hora ia acontecer? Não só eu, né? Porque o que eu aprendi de Bitcoin, eu aprendi com outras pessoas. Então, já tinha lido textos de economistas, inclusive. Tem um cara chamado Saifedean Amos, que já defendia isso. Na opinião dele, o Bitcoin, ele não é adequado para que, por exemplo, você vá na padaria comprar um café. Mas ele é muito adequado para países transacionarem entre si. Por que ele diz isso? Você tem segundas camadas no Bitcoin que permitem transações em menores intervalos de tempo com menos taxa. Mas só com Bitcoin, se for na padaria comprar um café, sei lá, o café deu R$10. Eu posso gastar R$8 de taxa para transferir. Então é meio que fica inviável, né? Melhor pagar com Pix. E outra coisa é que para a transação ser liquidada, para eu realmente conseguir transferir para o cara, isso acontece em intervalos de 10 em 10 minutos, que é o tempo de mineração de um bloco. Tá. Então, para comprar café não é bom. Só que essa mesma taxa de R$8, ela vale para uma transação de R$100, de 1.000 ou de 100 bilhões. Então, você pega comércio entre Austrália e Canadá. Eles podem fazer em Bitcoin? Podem, porque o cara vai pagar uma taxa irrisória, o dinheiro vai para o outro lado, e num tempo muito rápido para transação internacional, entendeu? Isso é inovador, isso. É inovador. Né? E é especialmente interessante, porque aqui eu usei exemplo de países que são aliados americanos. Mas pensa na Rússia, que virou um par internacional por conta da invasão à Ucrânia. Ela foi excluída do sistema do dólar. Ela não pode mais fazer transação em dólar. Agora, a Rússia, para fazer transação, por exemplo, com um país africano, não quer receber na moeda do país africano, não pode pagar em dólar, um país africano não quer receber em rublo, eles podem fazer transação em Bitcoin? Podem. Assim como podem fazer em ouro também. Só que ouro é físico, né? Aí vai sair da África para dar a volta no Pacífico ou no Atlântico para entregar na Rússia. Tem custo de transporte, de segurança, custo de verificação para ver se o ouro é ouro de verdade, que pode não ser. Com Bitcoin não, bateu lá, você sabe, é Bitcoin. Então é muito bom para liquidação entre países. E parece que a gente pode entrar nessa era, porque aqui no Brasil foi um deputado que colocou o projeto em pauta. Provavelmente não vai dar em nada. Agora, nos Estados Unidos, torço eu para que seja diferente, mas acho que não vai dar em nada. Nos Estados Unidos, quem começou a falar desse assunto não foi um deputado, não foi um senador, foi o atual presidente americano. Então, por conta disso, é um negócio muito mais expressivo. E essa será a primeira vez que um grande chefe de Estado ele vai estar a favor do Bitcoin, porque antes era todo mundo contra. E um baita chefe de Estado, né? Dos Estados Unidos, né? Exatamente. Então isso é muito relevante. Eu tô na expectativa, viu? Tô empolgado pra esse ano. Deve ser um ano bom. Eu fiquei sabendo que você acho que comprou um Bitcoin pra um sobrinho teu, é isso? Quando valia pouco? 2 irmãos. Os teus 2 irmãos? Foi. Ah, você tem irmão além da tua irmã? Tenho, mas eles são muito mais novos. Um nasceu quando eu tinha 18, o outro quando eu tinha 19. E você deu um Bitcoin pra eles? Um já ganhou, o outro ainda não, né? Porque não fez 18. Mas o que eu fiz? Ah, você vai dar só quando bater 18 anos. Mas eu me arrependi disso, porque com 18... Será que a gente não é irmão, não? De pai diferente, Cabo Frio? Você? Acho que eu tinha uma... Mas qual é a história disso, né? E por que eu digo que eu me arrependi? Porque ninguém sabia qual seria o valor do Bitcoin no futuro. Mas lá em 2013, o Bitcoin estava custando... Aliás, 2013 não. Em 2018, o Bitcoin estava custando R$13 mil. Tá.
Ele acabou 2017 valendo uns 70 mil e depois caiu pra caramba, passou o ano todo caindo e chegou a 13 mil. E aí eu falei, bom, tá barato, vou comprar 2 bitcoins aqui com finalidade especial. Eu publiquei no meu Instagram, se a pessoa voltar o feed pra caramba, né? Ela vai ver a publicação. Eu comprei 2 bitcoins e o destino era dar 1 bitcoin pra cada irmão meu quando eu fizer 18 anos. Um deles fez agora em novembro. E aí eu vou dar esse bitcoin pra ele. Ele até falou, você acha que vale a pena eu pegar agora e transformar em real? Eu falei, vai subir mais. Ele falou, beleza, então deixa aí. Mas por que eu digo que eu me arrependi? Porque quando um dos meus irmãos me perguntou, né? Tem um bitcoin pra você quando eu fizer 18. Ele falou, tá, mas vai valer quanto bitcoin no futuro? Eu falei, pode valer um apartamento, um carro ou nada. Pode ser incapaz de comprar essa moeda de R$1 de chocolate que você tem na mesa. Ele falou, pô, tá, então vamos ver, né? Só que no ano que vem, o meu outro irmão, que vai ganhar um bitcoin, ele faz 18 em agosto. Tá. Sei lá, será que vai valer 1 milhão? É possível, né? Pode ser que não, mas é possível. Aí eu vou dar 1 milhão pra um garoto de 18 anos. Eu devia ter prometido que ia dar com 30. Ou meio Bitcoin, né? Pois é. Mas se você resolver muito. dividir aí, porque é muito dinheiro pra um jovem descabeçado, viu? Só que eu prometi publicamente. Eu já sou mais maduro, viu? Da hora, mano. Você falou aí, né, de quanto ele pode valer. Cara, é engraçado, né? Às vezes as pessoas perguntam, Duda, você acha que vale a pena investir em Bitcoin? Era melhor ter investido antes dessa alta que teve, né? Mas eu sempre penso, né? Cara, você pode olhar pra trás e chorar por não ter comprado antes, ou você pode olhar pra frente e ver o quanto que ele pode valer. Porque ninguém garante que daqui a 10 anos ele não vai estar valendo 1 milhão e um monte de gente, caramba, mano, por que eu não investi quando valia 100 mil dólares, né? Sim. Eu tava vendo um artigo esses dias do Banco Central da Europa. Os caras falaram, nós acreditamos que é plausível, é possível que um dia o Bitcoin bata 10 milhões de dólares. Se fosse pra você dar um chute, quanto você acha que... Mano, eu não achava que ele ia bater 100 mil na virada do ano ali, mano. Eu achava que ia ser em 2025. Foi muito rápido ali, novembro, dezembro, né? Mas se for pra você imaginar assim, você acha que ele chega a 1 milhão um dia? Um dia, desde que ele continue existindo. E, por que ele poderia não existir mais? Eu não sei. Agora, não é porque eu não sei que não pode acontecer, né? Mas desde que ele continue existindo, sim. Até porque, qual o mínimo que pode chegar a nossa moeda? Não tem mínimo, não tem fundo. Então, como não tem fundo para as moedas fiduciárias, as moedas dos governos, não tem teto para o Bitcoin. E, inclusive, o Donald Trump, ele falou que ele tinha a ideia de pagar a dívida americana com Bitcoin. Como é que funciona essa ideia dele, para que o pessoal em casa possa entender? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, quando querem gastar mais do que arrecadam, emitem dívida. Títulos públicos, igual o Tesouro faz aqui. Só que aqui a gente emite título público pagando taxa de 12%, 13%, 15%. Tá. Lá o cara emite pagando taxa de 4%, 5%. E durante muito tempo ele pagou taxa de 1%. Até menos do que isso em alguns intervalos de tempo mais curtos. Então ele emitiu um monte de dívida, ou ele pode emitir um monte de dívida por custo baixo, 4% ao ano, tipo Minha Casa Minha Vida. E ele pode pegar esse dinheiro que ele ganhou agora para comprar Bitcoin, e a dívida custa 4, mas o Bitcoin, na média, tá subindo coisa aí no longo prazo de 50% ao ano. Então ele paga 4 para investir em algo que valoriza 50. Então isso que ele falou não é loucura. Inclusive tem um cara fazendo isso, mas de maneira privada, que é o Michael Saylor. É um dos caras que tem mais Bitcoin? Isso, ele é o criador da MicroStrategy, que é uma empresa de software americana, já muito antiga, mas que virou uma empresa de Bitcoin. Qual é basicamente a única coisa que ele faz lá dentro hoje? Ele emite dívida a custo baixo, pega o dinheiro e compra Bitcoin. Então ele virou um fundo de Bitcoin. E se tudo der certo, que a gente não sabe o futuro, mas esse cara pode vir a ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Caramba, se estourar o Bitcoin, Se estourar. Né? Se bem que agora, provavelmente, o Elon Musk tá investindo pesado em Bitcoin agora, né? Eu não sei, ainda mais ele tá assim com o Trump. Você acha que os caras não vão pensar, mano, vamos fazer tudo pro Bitcoin? Então já vamos nos munir aqui? Porque a hora que eles fizerem, o bagulho vai estourar, eu acho. Mas esse é um ponto interessante que você citou, né? O nome do Elon Musk. Porque, por exemplo, voltando a um dos fatos pelos quais eu prefiro investir lá fora do que aqui, de maneira estrutural, não tem a ver com agora, por exemplo. É o fato de que, bom, lá você atrai cabeças brilhantes, né? O Elon Musk, ele é da África do Sul. É mesmo? Ele não é americano. Nossa. E ele criou, ou participou da criação e ascensão de algumas empresas multibilionárias, uma trilionária, né? Ele ajudou a criar PayPal, ele ajudou a criar a Tesla,
Ele fez isso também com a Starlink, com a Neuralink, com a SpaceX e agora com o X, né? Que ele comprou, tá com ele também, é multibilionária. Então são 6 empresas. Por que ele não criou a 6 na África do Sul? Por que ele não criou a 6 no Brasil? Por que ele foi criar lá? Porque lá o ambiente para negócio é melhor. E ele teve muito sucesso em todas. Então esse é o tipo de cabeça que os americanos acabam atraindo. Por que ele não criou na China, por exemplo? Não dá. A partir do Comunista Chinês ele vai começar a botar trava.